Marcelo Castro diz que coligação cruzada entre MDB e PSD é a mais adequada para a base. Vamos acompanhar. Todo partido quer ter o maior número de deputados federais possíveis. Por quê? Porque os deputados federais é que representam, que contam para o fundo eleitoral e para o tempo de televisão, que são duas coisas que fortalecem os partidos. Então, quando você faz uma aliança cruzada, o partido que não dá o deputado federal sai perdendo nessa relação. Como é que o senhor pretende negociar essa questão junto à direção nacional para até convencê-los da importância da história? Bom, são realidades, o que é que eu sempre digo? A política é feita a nível estadual, a nível municipal, a nível federal. A realidade municipal, ela se sobrepõe à realidade estadual. E a realidade estadual se sobrepõe à realidade nacional. Então a gente tem que aceitar as realidades nos locais. Então a realidade estadual, é claro que eu gostaria que todos os candidatos fossem pelo MDB. Vamos lutar por isso daí. Mas se não for, nós temos que aceitar a realidade. Mas é uma realidade que não é tão fácil assim. O próprio senador Marcelo Castro, que defende a Aliança Cruzada, disse que vai discutir a estratégia com a direção nacional do MDB. O governador colocou claramente a sua posição, com a qual todos nós concordamos, que a maneira mais eficiente, isso é matemático, do grupo do governo ir para uma eleição, matematicamente, é ter o menor número de chapas possíveis. Como hoje não tem mais coligação proporcional, cada partido tem que se valer por si só. Então, a posição do governador é a posição nossa do MDB. Nós vimos já de muito tempo defendendo que nós devemos ter o menor número possível de chapas para estadual e para federal. O que seria o ideal do ideal? Uma chapa só, mas não cabe todo mundo. Então, 2 chapas seria o ideal. Nós vamos conseguir isso daí? Não sei, mas eu acho que nós devemos perseguir esse objetivo, porque ele é o melhor para o conjunto. Eu não estou falando para a individualidade, mas para o conjunto das forças que compõem o governo, é o mais eficiente, é o melhor. 2 pontos que eu quero destacar com o Natan, o Ezequiel e o João. Primeiro que o senador fala de quanto mais chapas, melhor. Que é uma visão exatamente oposta do governador Rafael Fonteles, que defende um menor número de chapas proporcionais. E essa coligação cruzada MDB e PSD, o MDB está olhando meio torto para essa situação, né, Natan? A direção nacional do MDB tem, inclusive, questionado o partido aqui no Piauí, porque, pela aliança que deve se repetir em 2026, o MDB lançaria a chapa de deputados estaduais, enquanto o PSD ficaria com a chapa de deputados federais. Acontece que, para os partidos, pensando a nível nacional, a estrutura partidária, os dirigentes defendem a necessidade de aumentar cada vez mais a bancada no Congresso Nacional, porque quanto maior a bancada do Congresso, maior a fatia de recursos que o partido recebe do fundo partidário e do fundo eleitoral, maior o tempo de televisão, além de uma série de outros benefícios, como maior representatividade, por exemplo, nas comissões, nos espaços e também nas negociações por ministérios, espaços na estrutura do executivo. Então, o MDB nacional não tem visto com bons olhos essa possibilidade da manutenção da aliança cruzada MDB-PSD no Piauí. O senador Marcelo Castro diz, inclusive, que vai dialogar e explicar o cenário do Piauí à direção nacional. Ele defende que cada realidade em cada um dos estados precisa ser respeitada e, segundo ele, aqui no Piauí, essa aliança cruzada é a estratégia mais viável para fortalecer a base governista. Consegue, Ezequiel? Não, ele está conversando, continua a conversar. Eu fiz aqui uma pesquisa breve. Convencer a direção nacional do MDB, quer dizer, eu estou achando pelo posicionamento da Executiva Nacional, que eles engoliram seco, na última eleição, aí repetindo a dose, aí não dá, né? E aí mexe com recursos, né? Isso mesmo. Como eu ia dizer, essa questão é exatamente isso. Ele vai ter que conversar bastante, porque a variação que teve de 2018 para agora, 2025,
das cadeiras do MDB na Câmara dos Deputados, ela meio que diminuiu de certa forma. Aumentou até o ano de 2022, só que de 2022 para cá diminuiu um pouquinho. Atualmente, o MDB e o PSD estão ali, segundo as informações que eu apurei aqui rapidamente, com o mesmo patamar de deputados federais, 42. Então, nesse caso, o senador Marcelo Castro vai sim ter que ter muita manobra, né, para conversar ali justamente com Baleia Rossi, presidente então, nacional do MDB, para saber quais são as argumentações plausíveis do MDB aqui no estado do Piauí, para que não lance essas candidaturas na Câmara dos Deputados. A gente sabe muito bem que o MDB aqui tem grande penetração nas cidades piauienses, justamente por conta, então, dessa coligação cruzada que acaba de ser realizada no ano 2022 e talvez seja mesmo realizado no ano 2026, que, a depender do próprio governador, já está sacramentado esse tipo de aliança política que deverá acontecer. Então, nesse caso, o senador Marcelo Castro terá que conversar, porque o deputado federal Júlio César ele já saiu à frente dessas discussões, até mesmo com Gilberto Kassab, que já autorizou esse tipo de dobradinha. Mas agora, ainda não cheguei a ver essas informações de Marcelo Castro, juntamente com Baleia Rossi, para saber essa viabilidade ou não por ele, se o Baleia Rossi autorizaria esse tipo de coligação cruzada novamente aqui no estado do Piauí. Se a depender dos números que estão sendo verificados nos últimos anos, com o MDB perdendo cadeiras na Câmara dos Deputados, creio eu que Baleia Rossi possa sim não gostar muito bem então dessa coligação cruzada se repetindo novamente aqui no Piauí no ano que vem. Aliás, uma da direção do partido, direção nacional do MDB, termina, digamos, mostrando essa insatisfação, é porque a coisa não vai ser tão fácil assim, né? É porque é um cálculo muito simples, Douglas. Como o Natan disse aqui, para um partido, o que interessa é a presença dele na Câmara dos Deputados. É a partir da quantidade de deputados, a partir do tamanho da bancada de cada partido, na Câmara dos Deputados, que a sigla tem a definição ali do recurso de fundo eleitoral, de fundo partidário, e o tempo de propaganda no rádio e na televisão, itens essenciais para a manutenção e o crescimento de um partido político no Brasil. Então, à medida em que o Diretório Nacional do MDB olha para o Piauí e diz, olha, lá no Piauí nós temos políticos tradicionais, como o senador Marcelo Castro, o vice-governador Temístocles Filho, enfim, deputados estaduais de tradição. A gente não vai ter um deputado federal pelo Piauí, né? E mais, o Piauí vai ter 2 deputados federais que, vamos dizer assim, tem a alma, né? O sangue MDBista, que é o caso de Castro Neto e de Marcos Aurélio Sampaio. Só que eles não estarão no MDB, estarão no PSD, fortalecendo dos cofres o tamanho da bancada do PSD. É um prejuízo financeiro, político, estratégico para o Diretório Nacional do MDB. Então, esse olhar que o Diretório Nacional do MDB tem para o partido no Piauí, de fato, é um olhar de reprovação. Porque se um dos principais objetivos da sigla é ter um grande número de deputados federais, o partido não vai gostar de ver 2 MDBistas sendo deputados federais, mas por outro partido. E quando eu falo MDBistas é porque todo mundo sabe que Castro Neto, que Marco Aurélio Sampaio são MDBistas. Embora estejam filiados ao PSD, a alma política deles é do MDB, assim como Georgiano Neto está no MDB, mas pertence à estratégia política do PSD, Castro Neto e o deputado Marco Aurélio Sampaio fazem o caminho inverso. Então, é claro que o Diretório Nacional não gosta disso. Talvez para o Diretório Nacional do MDB fazia muito mais sentido o MDB apostar em uma chapa para deputado federal, o partido encaminharia os recursos necessários e elegeria ali um deputado, disputa, né? Lutava por uma segunda vaga, mas é certo que para o Diretório Nacional do MDB, essa fusão cruzada com os deputados federais ficando no PSD, ela não é nem um pouco interessante. Uma outra alternativa, viu, Douglas, rapidamente, é o senador Marcelo Castro tentar negociar a troca. Dessa vez, a chapa de federal no MDB e a de estadual no PSD. Exatamente, é uma saída. Os deputados estaduais concorreriam pelo PSD e os federais pelo... Aí o Kassab é que não ia gostar, aí o Kassab ia levar problema para Júlio César e Georgiano. Exatamente. A confusão é grande, porque nenhum quer abdicar desse cargo, dessa vanguarda, né? Quando você propõe isso aí para o PSD diz assim, ok, aceito.
Entendeu? Não tem problema, não tem problema. Ó, para o PSD está totalmente resolvido, porque até o deputado estadual Georgiano Neto volta para casa. Sim. Volta para casa, tá tudo certo. Agora o MDB... Agora o problema é que os candidatos a deputado estadual do MDB não estão nem aí para fundo partidário, não estão nem aí para tempo de TV. Eles sabem que a eleição deles é complicada, é uma eleição difícil, eles querem uma conjuntura que permita a eleição do maior número de parlamentares.